eu tinha comentado com vocês em algum momento, quando a gente falou do roteiro do curso, né, que ele, nas últimas edições, ele fez uma separação da camada de rede em dois capítulos. O capítulo 4, que trata da transferência dos dados, datagrama, e o controle, que tem a ver com o roteamento, o controle de funcionamento da rede, né? Então, esse capítulo 4, o objetivo é, então, de entender, né, os princípios, né, que estão por trás do serviço da camada de rede, né, focando, como eu disse, no plano de dados, né, que tem a ver com o modelo do serviço que a camada de rede fornece, que a gente já sabe que a internet é melhor esforço, né, não é um serviço complicado, mas outras redes teriam outras alternativas, a gente vai meio que mencionar isso. Depois tem essa distinção que a gente já falou antes, mas ele chama atenção, já que aqui agora é o momento de falar de camada de rede, mas a distinção entre o encaminhamento, né, o repasse do pacote da porta de entrada do roteador para a porta de saída adequada do roteador, versus decidir qual é a rota, qual é o caminho que ele deve tomar. Essas são duas coisas que são feitas separadas, né? Certamente o repasse depende do roteamento, é consequência do roteamento, mas encaminhar o pacote não é rotear, né? Rotear é decidir rotas, e elas já podem estar decididas numa tabela que a gente só tem que seguir, então essa coisa que ele procura enfatizar mais uma vez. Hoje a gente vai mostrar como funciona o roteador, algumas arquiteturas típicas ou históricas, digamos assim, mas tudo tem a ver também com o porte do equipamento, né? Às vezes essas opções, porque tem opções mais caras, mas lidam com um volume maior, uma vazão maior de pacotes, e outras mais simples, mas que funcionam em menor velocidade ou com número menor de portas. Pois um aspecto muito importante é a questão do endereçamento IP, né? A gente fala de endereço IP, etc., mas como é que ele funciona, como é que a gente distribui endereços e assim por diante. E aí tem dois tópicos relativamente novos que ele procura falar. Um é sobre esse encaminhamento de uma maneira mais genérica, que é uma tendência de a gente fazer algo mais programável na rede, né? Então ele chama de repasse generalizado. E uma revisão de algumas questões da arquitetura da internet que afetam quer dizer, que a camada de rede é o ponto crítico aí que eventualmente poderia ser melhorado. Estamos pensando em evolução, né, em coisas mais para o futuro, como ele fez na camada de transporte também. Então a ideia é instanciar e falar da implementação na internet, né, então em particular o protocolo IP, e vai se falar também daquela função de tradução de endereços, que é aquela função do NAT, como é chamado, Network Address Translation, né, tradução de endereço de rede. E essas caixas intermediárias, né, que além dos roteadores, a gente começa a ter outras coisas, né, de firewalls, né, para bloquear, e até a própria NAT é um middle box, né, no final das contas, mas é feito no roteador, então é o mais clássico, digamos assim. Então a gente começa aqui com essa camada de rede, né, a visão geral, o plano de dados, sobre essa diferença, o que é plano de dados e plano de controle. Vai falar do que tem dentro do roteador, que basicamente tem as portas de entrada, tem a porta de saída, e tem no meio uma matriz, elemento de comutação que faz com que um pacote que entrou numa porta, a partir da tabela, decida para onde que deve sair para ir para o destino, né? Aí fala também do gerenciamento de buffers, né, no roteador, e a escolha, né, o escalonamento e a escolha de que pacote transmitir a seguir. Depois a gente vai falar do protocolo IP, formato do datagrama IP, essa questão de endereçamento que a gente mencionou, o NAT, né, tradução de endereço de rede, e o IPv6, que é a nova versão do IP, que não vou dizer que é novo, porque já tem quase 25 anos, ou já 25 anos, mas que está ainda em adoção meio lenta. E esses dois tópicos mais recentes, né, do
do repasse generalizado e rede definida por software, cujo representante mais conhecido é esse chamado OpenFlow. E as caixas intermediárias que a gente falou, né, middle box. Bom, então, aqui tem aquela figura normal, que a gente já conhece, das várias redes, aquela figurinha que a gente já usou em outros capítulos, a rede móvel, os provedores, a rede data center, a rede corporativa. Mas aqui no caso, né, a gente está falando da camada de rede, que é responsável por transportar os dados do usuário, no caso o usuário da camada de rede é a camada de transporte. Então, são os segmentos da camada de transporte que são enviadas do transmissor até o receptor. Né? Então, o transmissor recebe os segmentos, monta o datagrama e passa para a camada de enlace. O detalhe aqui, ao contrário do transporte que só havia fim a fim, né, é que agora a gente tem, em cada roteador, né, a gente tem a camada de rede também. Então, o datagrama que tem o seu endereço IP, ele é consultado, o cabeçalho, em cada um dos roteadores intermediários até chegar no destino. Lá no destino, ele é entregue, então, para a camada de transporte na borda, né? Então, cada um dos dispositivos intermediários, roteador, quer dizer, às vezes tem um dispositivo que chama switch, que opera só na camada de enlace, né? Mas, além do hospedeiro, qualquer roteador intermediário, ele lida com a camada de transporte, todo, de rede, desculpa. Então, os roteadores, ele precisa examinar justamente os campos, no cabeçalho, todos os datagramas, passa por ele, para que ele precisa examinar? Por exemplo, para saber qual é o destino, qual é o endereço IP de destino. Ele precisa pelo menos disso. E outras coisas que a gente vai ver em função da informação estar lá contida. Né? Mas uma delas, só para vocês lembrarem, né, a gente falou daquela história do campo, tem tempo de vida, né, que vai sendo decrementado, quando esgota ele dá erro, manda uma mensagem de volta. É um campo no datagrama, então eu preciso examinar, ver se já chegou em zero, ou decremento ele, porque passou agora por mim. Então essas coisas é tratado em cada roteador intermediário. E como a gente falou, a função do roteador é a gente pegar de uma porta de entrada e mandar pela porta de saída, no caminho fim a fim. Então é isso que é feito em cada um desses roteadores intermediários. Apesar que quando a gente fala do roteador, a gente fala como se fosse camada física, enlace, rede, quase como aqui, como a gente tem no hospedeiro, né? Ele tem essas várias camadas, só que pode ser que a tecnologia que eu uso camada física na porta de entrada é diferente da porta de saída, então eu tenho rede comum, mas pode ser que a camada de enlace de uma interface seja diferente da camada de enlace da outra interface. Então, na verdade, eu posso ter várias tecnologias, várias camadas de enlace física aqui no roteador, né, a depender dos cartões, né, das plaquinhas que a gente tem lá no roteador. Isso é só um detalhe, mas a gente vai ver melhor essas diversas funções. Bom, a gente tinha comentado que a gente faz essa distinção entre fazer repasse e o roteamento. Justamente porque o repasse é esse processo de chegou o pacote no enlace de entrada e a gente decidir, quer dizer, consulta a tabela, decidir nesse sentido, né? Eu consulto a tabela e vejo por que porta ele deve sair. Então, não é uma decisão muito complicada, é uma consulta e encaminhamento. Já o roteamento é o processo que fica, em geral, sendo executado sempre, ou quando há uma mudança que exige um novo cálculo, né, de rotas, para setar essas tabelas que vão ser consultadas na hora do repasse. Né? Então, isso envolve os chamados algoritmos de roteamento. Então, ele faz aqui uma distinção, né, bom, ele pegou aqui um cruzamento, aqui, além de congestionado, né, aquela mesma figura do congestionamento antes, né, você aqui tem que saber exatamente para onde quer ir, né, para tomar a pista certa para ir para onde você quer ir. Não, se você vacilar, termina passando e vai ter que depois fazer um retorno em algum lugar para tomar a rota que você queria. Mas o repasse é meio que essa consulta para saber para onde é que eu vou, né, se eu quero chegar naquele destino. Né? Por outro lado, o planejamento, que
eu tentei viagem de carro, né? Porque você vai de avião, você nem vê qual é a rota, né? Você sabe qual é a origem e destino, né? Mas se você está de carro, você vai ter que saber para onde, quais os pontos intermediários que você quer passar e, eventualmente, seguir as indicações para não errar o caminho, né? Mas o planejamento da viagem, a rota que você quer usar, é o roteamento, e você normalmente faz isso antes da viagem, né? Já a decisão de que pista pegar, que estrada pegar, depende desse planejamento que você fez. Às vezes a gente já conhece tanto a estrada que o mapeamento está na cabeça da gente, né? Mas tem esse planejamento prévio, esse é o roteamento, né? Bom, um outro aspecto que a gente comentou é sobre essa questão da camada de rede estar agora, quer dizer, sempre houve algo que tem mais a ver com a transferência dos dados e versus o controle, né? Mas, de certo modo, o encaminhamento tem que ser feito na caixinha, no roteador, né? Lá no hardware, que tem que estar lá com as portas físicas, o buffer, a porta de saída, etc., né? Mas o controle disso pode estar embarcado nesse roteador e proprietário do fabricante do roteador, ou mais recentemente tem essa questão, que a gente vai falar depois, de usar redes definidas por software, ou seja, você ter um controle que é feito por alguém externo ou controlando uma série de roteadores. Bom, então aqui ele está apresentando que o plano de dados, né, que no título ficou até só plano de dados, mas normalmente a gente fala no plural, plano de dados, que é uma função local em cada roteador, que basicamente é o repasse que eu tenho que fazer, né? Então, aquilo que a gente chamou de repasse, né, de chegar, consulta a tabela, né, baseado no endereço, aqui tem um endereço curtinho, né, de 4 bits, mas aí eu consulto a tabela e decido que tem que sair pela porta 2. Isso é função, está incluído no que a gente chama né, de plano de dados. Já o plano de controle, ele é algo mais abrangente, ele está chamando aqui que abrange toda a rede, mas pode ser um pedaço, né, um domínio administrativo, que a gente é responsável e é proprietário dos roteadores, etc. E, claro, que em parceria com os outros domínios administrativos, a gente obtém as rotas para saber para onde que vai mandar os datagramas que não estão no nosso mesma área, né? Mas esse controle tem a ver com essa escolha de rotas para que chegue da origem até o destino, né? Então, nos algoritmos de roteamento tradicionais, cada roteador roda uma instância do algoritmo de roteamento, trocando informações com os roteadores vizinhos, e mais recentemente, com essa rede definida por software, o SDN, né, em inglês, Software Defined Networking, a ideia foi um pouco, como eu disse, de ter uma visão mais global dessa rede que eu estou controlando. Então, em princípio, as rotas podem ser calculadas nesse controlador, como a gente chama, nesse ponto que recebe informações de toda a rede, e depois informa certas tabelas nos diversos roteadores. Só uma parêntese aqui, né, que no esquema tradicional, ele era totalmente distribuído, né, nos roteadores. Aqui, quando eu tenho essa rede definida por software com um controlador meio centralizado, na verdade, logicamente, ele é centralizado porque tem a visão de toda a rede, e controla também, mas a ideia é que tem uma redundância, porque senão a gente ia ter um ponto único de falha e isso seria uma desvantagem em relação ao tradicional. Tá? Mas depois a gente comenta mais sobre as motivações para essa rede definida por software, etc. Ele só está aqui preparando o terreno, porque justamente essa distinção foi colocada mais em evidência com o surgimento dessa abordagem aqui de rede definida por software. Bom, então, inicialmente ele tenta aqui apresentar, tem uma animação aqui, que toda vez que você apresenta pela primeira vez fica em dúvida do que ele vai seguir, mas ele quer
falar primeiro, já que ele falou aqui das duas abordagens, né, ele primeiro vai mostrar essa tradicional e depois como é com a rede definida por software, tá? Então, na tradicional, eu tenho em cada roteador, né, claro que o repasse, ele consulta a tabela ali, né, aqui nesse exemplo, 011, aí ele vem na tabela e vê que tem que seguir pela porta 2, que é o que está indicado aqui, né? Mas, basicamente, cada um tem cada roteador, eu tenho uma instância de controle que troca informações, né? O algoritmo de roteamento, apesar de ter esse nome de algoritmo de roteamento, eles tradicionalmente eles só passam para os outros, né, dentro do mesmo domínio, informações sobre quem está conectado com quem, etc., para que cada um tenha uma visão desse grafo de conectividade e os pesos, né, se estiver levando em conta atrasos, coisas do tipo. Então, tem informações para fazer o cálculo e, a partir desse cálculo, eu setar a minha tabela de repasse, tá? Então, basicamente, o algoritmo de roteamento, quer dizer, tem aliás, eu falei algoritmo, né? Talvez eu me atrapalhei. O protocolo de roteamento é troca de informações. O algoritmo seria como o algoritmo de Dijkstra, né? De rota mais curta, né? Então, eu aplico com base na topologia da rede que eu coletei, trocando informações com meus vizinhos, tá? Então, no esquema tradicional, cada roteador cuida, troca informações com os outros, mas cada um faz o seu cálculo e seta lá a sua tabela. E aqui está mostrando em cada um dos roteadores, seta as tabelas correspondentes deles, tá? Então, de certo modo, a gente pode continuar falando do plano de dados como sendo a função de repasse, né, na verdade, todo o processo de consultar a tabela, encaminhar pela porta de saída, etc. E o plano de controle roda em background para setar essas tabelas. Mas isso distribuído em cada um desses equipamentos aqui. Com a SDN, a rede definida por software, né, a gente tem um controlador remoto, e como eu disse, pode ser mais de um, né, como redundância, que calcula as tabelas de repasse e depois informa os vários roteadores dentro daquele domínio que ele controla, né? Não é um ponto central para a rede toda mundial, que aí seria uma loucura. Mas a ideia é que esses roteadores, praticamente, eles só têm a função do plano de dados, enquanto que o controlador remoto, que aqui até tem dois, né, para mostrar essa redundância, é ele que calcula e seta as tabelas, né? Esse CA aqui, ele não botou no slide uma legenda, mas eu interpretei, embora não tenha traduzido nem botado também uma legenda, como isso é um material novo, eu não tenho a edição nova do livro para ver o texto exatamente, mas o CA eu imagino que seja o agente do controlador, né? Quer dizer, é alguém aqui que vai interagir com o controlador remoto para setar a tabela. Então, na verdade, né, essa tabela aqui quer dizer, eu passo informações, eu sou um agente, passo informações de estatística, outras coisas, interajo com o controlador remoto, ele usa as informações, o conhecimento que tem dessa rede aqui, né, e ele vai e calcula as tabelas de repasse e informa, tá? E aí teria algumas vantagens por essa visão geral, né? Como é que diz? Eu ia comentar o seguinte, tem uma das RFCs, eles comentam isso sempre na história de justificar por que é interessante fazer dessa forma. Porque é como se eu tem um sistema como se fosse um sistema operacional de rede que dá para as aplicações como a de roteamento, aplicações não do usuário, né, aplicações de rede, de controle de rede, uma visão geral da minha rede, daquela que eu estou controlando. E ele comenta que tem RFC que fala de protocolo, algoritmo de roteamento, que o algoritmo em si é uma página, 2 páginas no máximo. E todas as outras 30, 50 páginas é a troca de mensagens entre os roteadores para obter a topologia e tal. Eu disse, bom, se eu já tenho alguém que já me passa essa topologia,
Eu só preciso, o meu controle é relativamente simples, né? Então, é um dos argumentos para essa abordagem, assim, de uma visão mais global, né? Apesar de não ser centralizada no sentido de que tem redundância, né? Como está representado aqui por esses dois controladores, dois servidores aqui. Bom, mas a gente falou também que aqui a gente ia falar de modelo de serviço, né? A gente até agora, toda vez que a gente fala da camada de rede, a gente sempre disse que fornece um serviço não confiável de dados, né? Praticamente é isso que a gente tem falado. Então, em princípio, a gente, mas pensando de uma maneira assim mais aberta, a gente podia dizer que eu podia ter serviços relativos a datagramas individuais, no sentido, eu podia ter um serviço de entrega garantida. Pensando no serviço do correio, como se fosse, eu tenho impressos, eu tenho carta simples, eu tenho SEDEX, eu tenho aviso de recebimento, eu tenho, né, rastreamento, então eu poderia ter vários serviços. Bom, eu poderia querer ter um serviço de entrega garantida, ou garantida com atraso menor de que tantos milissegundos, né, que no SEDEX, por exemplo, eu tenho SEDEX 10, que chega até 10 horas no outro dia. Então, às vezes, eu posso ter um serviço de transferência de informação com algumas garantias, né? A gente sabe que não é bem o caso da internet essas garantias. Por outro lado, isso aqui seria para um pedaço, né, um datagrama específico. Por outro lado, eu podia ter serviços associados a um fluxo de datagramas, né? Por exemplo, eu poderia querer que, apesar de não fazer recuperação de erro, mas que os datagramas fossem entregues em ordem, né, por exemplo. Aí tem a questão de quanto tempo eu espero, né, para que chegue um que está fora de ordem, mas enfim, eu poderia querer uma entrega ordenada mesmo se não fosse confiável. Ou eu poderia querer que, né, já que é um fluxo, que garanta uma certa largura de banda mínima para esse fluxo, né, para aplicações como a gente viu de tempo real, etc. Ou então ter alguma restrição em mudança no espaçamento entre pacotes, né? Quer dizer, o pacote é gerado, sobretudo para aplicação também aqui de tempo real, né? Uma certa, quando enche, né, ou quando tem de tantos em tantos milissegundos, sei lá o que é gerado um datagrama, e eu gostaria, claro, que no trânsito que ele pega no meio do caminho, pode chegar às vezes mais rápido, às vezes mais atrasado, mas eu gostaria ou de ter a garantia de que ele não chegasse tão variado assim, ou que alguém, com buffer na recepção, controlasse esse espaçamento e me entregasse mais próximo do que era o original, né? Então, isso são desejos que a gente pode querer para serviços da camada de rede. Não estou dizendo que a internet fornece esses serviços, tá? Mas, por exemplo, são serviços que a gente poderia desejar de uma camada de rede. Então, se a gente começar aqui vendo pela internet, né, o modelo de serviço é aquele que a gente chamou de melhor esforço, que eu chamo também de seja o que Deus quiser, né, que não garante nada. Então, que tipo de garantia de qualidade de serviço? O QoS é uma sigla que eu acho que eu não mencionei muito para vocês, mas é Quality of Service, né, o OIDOF, qualidade de serviço. Então, aquelas questões de banda, largura de banda, eu tenho garantia mínima de largura de banda? Não. A internet não, o serviço da rede na internet não garante largura de banda mínima. Garanto contra a perda? Não. Vai chegar em ordem? Não garanto. Vai chegar num tempo mínimo, máximo? Também não garanto. Então, ele não garante nada, né? Ele vai só tentar entregar. Então, esse serviço de melhor esforço da internet não dá nenhuma garantia, nem da entrega com sucesso ao destino, nem o tempo, né, ou ordem, né, ou ordem de chegada, e nem a largura de banda disponível para o fluxo fim a fim. Ou seja, não dá nenhuma garantia para a gente. Na verdade, isso foi feito, né, eu acho que eu comentei isso no histórico, não sei, não me lembro direito, quando a gente falou das camadas, mas a ideia quando foi criada a camada de rede, né, o IP,
foi assim, dizer, olha, a gente tem várias tecnologias que estão em uso, várias redes, algumas são mais confiáveis, outras são menos confiáveis. Então, a gente não pode assumir que a camada de rede dependa de um serviço confiável da camada de rede, ou que ele garanta isso para os seus usuários. Ele só faz com que chegue ao destino e pode ser mais confiável ou menos confiável que tem embaixo, mas eu não dou garantias. Se eu precisar de garantias, aí foi projetado o TCP para ter pelo menos a questão da confiabilidade, né? Apesar de não ter garantia de largura de banda e de atraso. Mas a gente tem outros serviços, aqui está apresentando aquela rede ATM que a gente mencionou até há pouco, quando estava falando do controle de congestionamento assistido pela rede, né? Essa rede ATM era uma espécie de canivete suíço, né? Eles, partindo da... Na verdade, a internet hoje terminou sendo o que o ATM pretendia ser, mas sem ter tudo aquilo que o ATM tinha. Em que sentido? E que, a um certo ponto, o pessoal disse, poxa, a gente hoje tem uma rede de dados para quem precisa de dados, uma rede de voz para quem precisa de voz, uma rede de telex, tem até telex, né? Ainda tem em alguns lugares. Assim, a rede de telecomunicações ela foi muito fragmentada assim, em termos de serviços, cada serviço tem a sua rede própria, né? E aí o objetivo do ATM, e até links dedicados, né, para ligação de PABX em central telefônica, linhas privativas dedicadas, coisas do tipo. Então, a proposta do ATM foi dizer, não, eu vou ter aqui uma tecnologia em que eu vou atender todas essas necessidades do usuário, né? E aí eu tenho vários serviços que o usuário contrata em função da necessidade deles. Era baseado em pacotes, mas pacote tamanho fixo, são as famosas células ATM, quer dizer, famosa porque a gente de vez em quando fala dela, não sei se para vocês é tão famosa assim, mas essa tecnologia foi a que eu estudei, para vocês terem uma ideia do tempo, né? Eu estudei no meu doutorado, que já tem mais de 30 anos. E aí, eles tinham mais do que esses dois serviços que ele está chamando a atenção aqui, né? Tinha um serviço, quando eu queria um link dedicado a uma taxa constante, então tinha um serviço chamado de CBR, ou Constant Bitrate, né? Taxa de bits constante. E aí a proposta dele é justamente garantir banda taxa constante para o usuário, sem perda, porque é como se fosse um canal dedicado, preserva a ordem, porque é um circuito virtual ligando os dois pontos, e com garantias também de sincronismo, já que a taxa é constante. Tá? Por outro lado, tinha alguns serviços também que não estão mencionados aqui, talvez que ele quis resumir aqui a discussão, mas tinha o chamado de taxa variável, que seria tipo o serviço para dados, mas assim, dados mais para tempo real, aí tinha algumas garantias, né, para tempo real e menos para não tempo real, e tem um serviço de taxa disponível, que na verdade você ia ajustando dinamicamente a banda que você usava em função do que a rede disponibilizava. E tinha um outro tipo, que não está mencionado aqui também, mas que era praticamente a mesma coisa que a internet. É um serviço de taxa não especificada, que a única garantia que ele oferecia era de ordem, porque seguia mesmo uma rota sempre, todas as células, né, por ser orientada à conexão física, né, na rede. Mas não tinha garantia nenhuma outra. Aqui ele destacou essas duas, então aqui eu tinha a taxa constante, como eu falei, e essa taxa disponível, você podia aumentar a taxa ou diminuir em função da disponibilidade, mas era possível ter uma banda mínima garantida. Claro que o mínimo podia ser 0, mas é você que pedia e era feito reservas em função do que você precisava. Então, como era variável, depende, depois ele não dava tanta garantia de que não vai haver perda, podia haver perda, mas ia chegar em ordem, e também como ele aproveita, uma transferência elástica, né, como a gente chamou antes de aplicações elásticas, então não dava garantia de tempo, que ia depender da disponibilidade de banda, né? Mas atendia uma certa tráfego com banda mínima, mas sem tantas garantias, quer dizer, não era tão adequado para aplicações de tempo real, né, mas com alguma garantia de banda e tal. Na internet, além do serviço de melhor esforço,
Houve propostas, a gente está vendo aqui duas RFCs, uma para que é serviço chamado de INTSERV, Serviços Integrados, e ele tinha também umas classes, como aqui está falando de um tipo, que é o garantido, que a proposta era dar garantia de banda, que é como se fosse um sistema de reserva, garantia contra perda, preservava a ordem e o tempo, né? Já o serviço diferenciado é uma ideia de você ter classes diferentes de tráfego e dar um tratamento baseado na classe, não especificamente no fluxo. Então, é possível ter uma garantia de banda, possivelmente garantir um pouco a perda ou a ordem, mas não garante o tempo, porque não tinha mecanismos adequados. Mas eram tentativas de ter serviços melhores. O que é que não vingou muito nesses novos serviços, apesar de eles estarem definidos e ter sido implementados nos roteadores? É que não tinha como você garantir que todo roteador na internet adotou esse esquema, tá? Então, enquanto que no Correio você cria um novo serviço, tipo o Sedex, e você garante que está implementado em todo o país, né? Na rede deles, do Correios, e parcerias quando tem serviço internacional com os Correios de outros países, né? Aqui não tinha um acordo de que todo mundo ia adotar esse serviço integrado, esse serviço diferenciados, e pior ainda, até para o serviço diferenciado, tinha lá uns bits que você codificava a prioridade do tipo de tráfego, mas que não tinha nenhum padrão de qual que deveria todo mundo adotar. Então, terminou, você tinha a opção de, na tua rede corporativa, empresarial, você poderia implementar esse serviço, e muitos implementaram, por exemplo, para implementar o Voice over IP na rede da sua empresa, mas não dá para dizer, eu agora entrei na rede pública, internet, e continuo com a mesma qualidade de serviço. Não dá para garantir isso. Então, nesse sentido, terminou sendo um fracasso da não implantação em larga escala, e, portanto, o que tem mesmo em larga escala é o serviço de melhor esforço. Mas para dizer que a gente podia ter outras coisas, né, e pode eventualmente ter. Bom, algumas considerações que ele faz aqui sobre esse serviço de melhor esforço, né, é que, por um lado, a simplicidade do mecanismo, né, fez com que a internet fosse implantada e adotada em larga escala. Né? Sobretudo, até desde o início, como eu disse. Como eu não exigia nada dos enlaces das redes locais na qual estava implementando o IP, né, em cima dele, né? Então facilitou bastante a adoção. Por outro lado, a gente terminou adotando uma estratégia de, se a gente provisiona suficiente largura de banda, né, para o acesso em casa e nas operadoras, nos links entre os roteadores, a gente consegue até ter um desempenho aceitável para aplicações de tempo real, né, que, como ele diz aqui, que seja suficientemente bom na maior parte do tempo, né? Quer dizer, satisfatório, de certo modo, não é tão crítico, porque, na verdade, claro, que se a gente pensasse na internet que a gente tinha 20 anos atrás, a gente não usava muito do serviço, de streaming e outras coisas, porque não era viável, ia ser uma droga, né? À medida que se faz investimento e as pessoas, quer dizer, tem interesse de quem fornece conteúdo, tem interesse de quem quer consumir conteúdo, então termina as coisas evoluindo. E, por outro lado, né, também uma outra coisa que ajudou a essa experiência não tão ruim dos usuários é a distribuir os serviços replicados na camada de aplicação, nos data centers e nas redes de distribuição de conteúdo, na CDN, que a gente falou antes, que ficam mais próximos dos clientes. E aí, com essa distribuição geográfica, a gente consegue com que os usuários tenham um bom desempenho para as suas aplicações, né, porque a gente procura, né, justamente, se fosse depender daquele fluxo que está sendo gerado de um servidor remoto, ia ser mais difícil. Então, se eu distribuo isso, deixo próximo do usuário, de repente até um ou outro remoto também funciona bem, porque aquele mais volumoso está perto da gente. E também, como diz, os serviços que são elásticos, que não precisam, né, desse sincronismo, como tem controle de congestionamento, também ajuda a gente
funcionar bem mesmo com serviço de melhor esforço, né? Pelo menos, como diz a lei, suficientemente bem, né, na maior parte do tempo. Então, dado o sucesso, que de certo modo que a gente vê, né, do modelo de melhor esforço até agora, né, mais recentemente, toda essa onda de streams, né, e tal, é difícil você dizer que, né, justificar investimento de mudar essa estratégia, né, já que está funcionando, até agora, pelo menos. Bom, então essa foi aqui a introdução, né, em termos de, primeiro, da separação, plano de dados e controle dos serviços, né. Então agora ele começa nessa outra sessão a falar do que é um roteador, né, o que precisa ter no roteador, tá? E então a gente, certo, espero que a animação esteja certa, mas enfim. Inicialmente é que a gente quer ter uma visão geral da arquitetura do roteador, né? Em princípio, a gente tem as portas de entrada. Só para explicar para vocês, cada uma caixinha dessa aqui, de cores diferentes, é como se fosse uma camada diferente, né? O verdinho é a camada física, o azul é a camada de enlace, o vermelho é a camada de rede. Então, tem portas de entrada e portas de saída. Obviamente, algumas portas de saída é o retorno para aquele mesmo roteador, né, de uma certa posição. Mas, enfim, quando um datagrama chega numa dessas portas aqui, a gente quer ver como fazer para chegar, para ser encaminhado, chegar na porta correta, né? Então, existe aqui no meio o que ele está chamando aqui de elemento de comutação. Esse de alta velocidade é para indicar que ele tem que ser rápido o suficiente para atender a demanda que chega nas portas de entrada para a porta de saída, né? Para ele não ser o gargalo aqui, tá? Nesse sentido. E aí, obviamente, tem a parte dessa... Aqui, esses dois daqui, que a gente apresentou antes, seria o que corresponderia, né, ao plano de dados, né, que eu repasso, chego os dados, eu consulto a tabela de repasse e mando para a porta de saída adequada, né? Mas aqui no processador de roteamento, né, a gente teria que, numa escala mais lenta, né? Ele está até dizendo aqui que o encaminhamento tem que ser rápido, então na ordem de nanosegundos. Já no processamento do roteamento eu posso trocar informações, quando leva uns milissegundos, segundos aí para resolver. Mas o resultado do processamento do roteamento é setar as tabelas aqui, nas diversas portas de entrada, que é para quando chegar um datagrama, que eu vejo quem é para onde destino, para que porta de saída eu devo mandar, nessa tabela me diz, e aí eu entrego para esse elemento de comutação que vai fazer com que o datagrama chegue na porta de saída correspondente, tá? Então, o roteador, de maneira genérica, ele precisa fazer essas coisas, né? É claro que essa parte abordagem de SDN pode estar remota, né? Pode não ser na mesma máquina, mas é necessária pelo menos um agente aqui que se comunica com o controlador e depois vai e seta essas tabelas aqui nas portas de entrada, tá? Aí ele começa aqui a apresentar justamente o que é que tem na porta de entrada, tá? Então tem a parte que ele está chamando aqui de terminação de linha, né, do enlace de comunicação, que tem o recebimento dos bits, etc. Quer dizer, isso normalmente é implementado num chipzinho, né, numa interface física, que aqui implementa a camada de enlace, né? Então alguma coisa vai se falar lá no capítulo camada de enlace, no capítulo 6, então podia ser tipo a Ethernet, né, essa tecnologia de rede cabeada que a gente usa bastante em redes locais, e tem então, que o nosso foco aqui é a camada de rede, né? Tem, basicamente, na camada de rede, ele faria uma espécie ele está chamando de comutação descentralizada, no sentido de que, em princípio, com base naquela informação que vem no pacote, no cabeçalho, a gente consulta a tabela de repasse,
que vai estar provavelmente aqui numa memória específica desse cartão de entrada, quer dizer, ela vai estar replicada, né, nas várias portas de entrada, para não ficar ser um gargalo na consulta, e vai saber o que deve fazer, né, com esse datagrama, para onde mandar. De uma maneira mais geral, que até a gente vai ver depois isso, né, a gente poderia até, dependendo de qual é o padrão ou coisa do tipo, podia decidir descartar o pacote, né, e não mandar ele para frente, como se fosse uma espécie de firewall, né, de bloqueio aqui, né. Mas, em princípio, vai casar com algum padrão e aí tomar alguma ação, uma atitude. O detalhe é que aqui está mostrando uma fila, porque dependendo do elemento de comutação, pode ser que eu não seja capaz de já mandar para a porta de saída, pode ser que ele tenha que aguardar, ou porque está chegando muito rápido, mas em princípio a gente quer que as coisas funcionem aqui na mesma taxa que os pacotes chegam. Quer dizer, ele chama de velocidade da linha, né, mas na verdade no enlace aqui na linha eu chego, sei lá, 1 gigabit por segundo, mas gigabit, né, é a taxa, mas e os pacotes? Quantos pacotes chegam? Porque o que eu tenho que processar mesmo são os pacotes, né, decidir para onde vai. Então, são quantos pacotes por segundo que eu tenho que processar, etc. Mas a ideia é que eu seja capaz de processá-los à medida que forem chegando e, se possível, já encaminhando para as saídas correspondentes, né? Mas, como eu disse, se o datagrama chegar mais rápido do que eu consigo repassar através do elemento, para o elemento de comutação entregar para a porta de destino, aí eu posso precisar de uma fila aqui na entrada. Essa fila na entrada, como a gente vai ver, é meio inconveniente, porque fila na saída é mais comum, porque tem muita gente querendo ir para o mesmo lugar, mas a gente não... É indesejável que o elemento de comutação seja o gargalo, tá? Mas em algumas arquiteturas eu termino dependendo de uma fila de entrada também. Tá, não precisava de tanta animação assim, né? Bom, vou tirar essa animação toda depois, que bastava mudar o texto aqui. Na verdade, o que mudou só foi essas duas últimas frases aqui, né, dos últimos parágrafos, né, se vocês prestarem atenção aqui, né, porque até o primeiro ali é a mesma coisa. O que ele está chamando a atenção aqui é que a gente pode ter um repasse aqui, né, que a gente falou que precisa repassar, consultar, ver o casamento e mandar para a porta de saída correspondente. Esse repasse pode ser baseado simplesmente no destino, né, por exemplo, o IP destino, que é o normal de todo roteador, mas já introduzindo as coisas do SDN, do OpenFlow, eu posso ter o que ele chama de repasse generalizado, onde eu uso, na verdade, posso usar o endereço, obviamente, mas além do endereço, podia usar outras informações também do cabeçalho para decidir para onde vou mandar ou o que vou fazer com esse pacote, como a gente vai mostrar depois. Seria algo mais flexível, né, mais genérico. Bom, aqui está mostrando uma tabela, aqui a preocupação ainda não é falar de endereçamento, tá? Embora a gente está vendo aqui endereços, né, em faixas aqui, né? Quer dizer, se vocês prestarem atenção aqui, são 4 bytes, né, 32 bits, portanto é o endereço IPv4, né? E ele está dizendo aqui que eu posso ter, na verdade, como se fossem faixas, né? Eu posso dizer, olha, se o padrão aqui for de... Veja que é tudo... O que não está amarelinho aqui, aliás, até um pouco depois do amarelo, tem como é que diz? Tem alguns que estão iguais, né? Mas para todos eles, todos que estão aparecendo aqui, o que está em branco é tudo comum, né? É o mesmo padrão, é um caso meio específico, né? É como se fosse todos parte de um mesmo bloco, só que aqui tem as várias combinações, né? Algumas combinações, né? De 1, 0, até de 1, 0 com 3 zeros e tudo 0, até 1, 0 com tudo 1, né? Então todos nessa faixa.
depois, iriam pela porta de saída 0. Pois se for, ao invés de 1, 0, for 1, né? Mas 1 tem dois bloquinhos, os que forem os 3 bits seguintes 0, qualquer outra combinação do último byte sai pela porta de 1. Por outro lado, se o padrão for 1 também, como aqui, né? Mas nos outros casos, né, de 001 até 11, a gente manda pela porta 2, e caso contrário, é como se fosse, isso aqui são subredes internas da minha organização, e qualquer coisa que não tiver nessa faixa, aí mando para setores específicos, roteadores específicos, e caso não seja nenhum dos internos, manda para a porta de saída para ir para a internet, alguma coisa desse tipo, né? Mas aqui a gente está vendo um caso bem específico, assim, bem, digamos assim, arrumadinho, né, dessas faixas. O que ele diz aqui, aí se não fosse tão arrumadinho assim, né, a gente podia ter situações, né, de ser faixas mais específicas, tal. Então a gente vai ver depois como essas coisas são melhor organizadas. E é por conta disso, como eu tenho, na verdade, o que ele quis mostrar aqui, eu estava até vendo se era logo em seguida, por isso que eu passei para lá, era que, veja, originalmente, né, esse bloquinho aqui, que está indo agora para a porta 3 e não mais, porque está, se vocês prestarem atenção, o padrão que tem aqui é um padrão que estaria incluído originalmente aqui, né, nessa faixa aqui. Mas ele meio que depois, por razões, depois que tu vai ver, umas questões de mobilidade, né? Tipo, eu era um cliente daqui, mas precisa agora de uma rota específica. Então, na verdade, é qualquer coisa entre 100 e 11, né? Que eu quero que vá para a porta 3. Então, a estratégia que foi adotada para lidar com isso é fazer o casamento do endereço pelo prefixo mais longo, ou seja, se ele coincidir que seja tudo igual até aqui, né, com esse 1000 também está aqui e aqui está batendo, né? 0000 está batendo também aqui, mas 100 até 11 só tem aqui embaixo, né? Então, esse 1 aqui, depois desses zeros, é específico para esse bloco. Então, se o casamento se der até chegar aqui, pelo menos, então é porque é para vir para cá. Então, ele chama esse processo de identificação do endereço mais específico, ele chama de casamento pelo prefixo mais longo. Ou seja, ao consultar na tabela de repasse, que a gente está procurando uma entrada que corresponda àquele endereço destino, para a gente saber para onde vai mandar o nosso datagrama, tá? Se ele aparecer, se ele coincidir, aquele que coincidiu pelo maior número de bits é aquele mapeamento que eu devo usar, tá? Então, é como se a gente mudasse aquela tabela para algo assim, né? A original, né? Veja que na original eu tinha aqui, ó, 00010, e o restante podia ser de tudo 0 até tudo 1. Então, não importa, né, quais são os valores desses próximos bits, se coincidir até aqui, né? Quer dizer, veja que os 2 primeiros bytes são iguais para todo mundo. Aqui, os 3 primeiros bits, aliás, os 4 primeiros bits é igual para todo mundo, né? Mas a partir daqui, se for 0, o próximo, e qualquer outra combinação é para ir pela interface 0. Por outro lado, se for 1 e os 3 primeiros bits, os 3 bits seguintes, não os primeiros, os seguintes 0, é para ir para 1. Se não for 0, ou seja, se for de 001 até 11, vai para 2, e caso contrário, 3. E naquele caso, eu não sei se tem aqui também, tá, não. Naquele caso que ele apresentou aqui, né, desse 00001, ele ia aparecer aqui como uma alternativa de até 0001, aí se casasse pelo maior número de bits, era aquele mapeamento que deve ser seguido, tá?
ou seja, faixas mais flexíveis aí. Mas a gente tem que ter cuidado, claro, que não, né, para não confundir as bolas aí para o lugar certo. Mas aqui, então, ele está dizendo, poxa, se eu tiver, então, o meu destino fosse esse daqui, por qual interface ele deve sair? Tá? Então, a gente tem que fazer o casamento. Onde é que ele bate? Os dois primeiros bytes, a gente está vendo que dos dois casos faz parte desse bloco. Os 4 primeiros bits são idênticos, né? Como, já que são dessa faixa, o que é que eu fiz? Ixi. Tem coisa demais aqui. Ou de menos, né? A animação aqui está meio furada. Mas está dizendo aqui, ó, onde é que ele coincidiu? Ele está tentando mostrar aqui justamente que aqui, ó, é 0001 e 0 o seguinte. E pelo esse padrão aqui, é esse daqui de cima, né? Que é o que ele está mostrando ali, que pulou para não sei para onde aqui, né? Como o endereço está coincidindo até esse 1, 2, 3, quinto bit aqui, né? E o resto pode ser qualquer coisa, então, inclusive isso que está aqui. Então, a interface de saída seria a interface 0, né? Por outro lado, para o caso de baixo, cadê ele? Não precisava dessa animação aqui. É 00011. Só que aqui, note que ele casa até aqui com esse, mas casa também com o de cima, né? Ixi, está tudo assim. Casa também com o de cima. Só que o de cima ele casa por mais bits, né? Porque até aqui ele casou até aqui também. Mas ele tem 3 zeros a seguir, igual a daqui. Então, a interface de saída deve ser a 1 e não a 2. Então, é isso que ele chama de casar pelo prefixo mais longo, porque até aqui estavam casando nos dois. Mas só casou depois, a partir daqui, com esse, e é mais longo, então é mais específico, eu uso ele. Certo? Então, a ideia é essa, tá? Desse prefixo mais longo. Casamento pelo prefixo mais longo. Na verdade, essa história de casamento, né? Eu usei aqui casamento, mas em inglês é o match, né? Encontrar o par, o casar, né? De certo modo. Em alguns outros momentos eu deixei match mesmo, né? Mas se nessa comparação, né, você identifica o mesmo padrão, né? O padrão por mais tempo, né? É o mais específico ali. E aí ele comenta aqui, né, que a gente vai ver em breve porque esse casamento pelo prefixo mais longo é usado quando a gente estiver estudando endereçamento. Agora, uma coisa interessante é que esse casamento pelo prefixo mais longo parece ser uma coisa complicada, né, de ser implementada, né? Eu tenho que fazer essas coisas rápido, né? Eu chego no endereço destino, eu tenho que consultar a tabela e já descobrir qual é a porta de saída para mandar, né? Então, antigamente isso eram tabelas comuns, depois o pessoal inventou o que é chamado dessas memórias ternárias endereçáveis por conteúdo, na verdade o nome em inglês é TCAM, né? Ternary Content Addressable Memories. O que é essas memórias? São memórias endereçáveis por conteúdo, ou seja, normalmente na memória a gente diz, olha, apresenta lá no barramento qual é o endereço da memória, né? E recupera o que está lá, né? Aqui no caso a gente apresenta o conteúdo, né? Que é o endereço que a gente quer verificar e quero recuperar, né? E recupero essa informação. A informação está armazenada relacionada a esse padrão que eu estou apresentando, né? Do endereço. Que é o endereço, no caso, por exemplo, endereço IP, com aqueles 32 bits, eu apresento o endereço e quero o retorno de qual é a porta de saída, tá? E ele consegue fazer isso em um ciclo de relógio, independente do tamanho da tabela, porque senão tabelas cada vez maiores e ficar verificando de um em um, ou forma hierárquica, demorava muito tempo. Para vocês terem uma ideia,
no Catalyst, nessa versão aqui de roteador da Cisco, ele tem cerca de 1 milhão de entradas nessa tabela de repasse da Ticana. E quanto mais de núcleo, mais informações eu preciso ter. Note, por que eu digo que não é um endereçamento comum de memória? Porque no comum de memória, dizer, eu tenho lá na memória, são 32 bits, né? Quer dizer, eu tenho uma posição de memória para cada combinação dos 32 bits. Mas não é assim. Porque, como a gente viu, tem essas faixas, né? Tem um prefixo mais longo, mas depois tem vários bits que pode ficar como estava ali com os asteriscos, né? Um don't care, né? Não importa qual é o valor. E justamente esse nome de ternário na memória é justamente porque a informação que é armazenada lá pode conter, além de 0 e 1, pode conter aquele asterisco, como se fosse o asterisco, né? Ou seja, não importa qual é o valor. Por isso que ela é chamada de ternária. Tá? Então, eu boto o endereço, ele faz o casamento prefixo mais longo e me dá a resposta em um ciclo de relógio. Tudo que a gente podia querer, né? Para fazer uma consulta rápida nessas tabelas, mesmo nos roteadores mais de núcleo, né? Maior, com a necessidade de um maior tamanho dessas tabelas, tá? Ok? Bom, sobre essa questão do porquê os endereços daquele jeito, como e por que seguir pelo prefixo mais longo, realmente, quando a gente tratar da parte de endereçamento, eu acho que as coisas vão fazer um pouco mais de sentido para vocês, tá? Bom, por enquanto vocês viram, mas talvez não tenha a percepção completa. O próximo elemento, então a gente viu a parte da entrada. Entre a entrada, né, a porta de entrada e essa consulta tabela, eu descubro qual é a porta de saída. Mas aí tem justamente, eu tenho que ter alguma coisa aqui no meio que me faça com que os datagramas chegaram à porta de entrada saiam pela porta de saída, né? E aí, uma questão primeiro que ele apresenta é o seguinte: idealmente, qual é a taxa que eu tenho de conseguir mandar, né? Aqui ele está raciocinando, digamos assim, em termos de bit, né? Mas se eu tenho aqui vários portas de entrada, cada um com a taxa de chegada de R bits, ou talvez é melhor falar de R pacotes por segundo, mas enfim. E tenho N portas de entrada, idealmente eu deveria ser capaz de comutar, né, de fazer com que esses N vezes R pacotes que chegam nas portas de entrada fossem encaminhados e fossem todos colocados nas portas de saída correspondentes. Tá? Então, mas vai depender muito de como eu implemento essa arquitetura aqui de interconexão, né? Mas o desejado é isso, para não começar a ter enfileiramento aqui. Enfileiramento baixa na porta de saída, porque tem um padrão de tráfego e tem muita gente querendo ir para um certo lugar, e aí não tem jeito, né? Poderia até ter um link de saída de banda maior, mas não vai ser culpa da matriz de interconexão aqui. Basicamente, em grandes grupos pelo menos, a gente tem 3 tipos de arquiteturas, né, que a gente pode usar para implementar esses roteadores, né, esse elemento de comutação aí dos roteadores. Uma delas é a memória. Né? Eu chego o pacote, eu escrevo na memória, numa certa posição, a depender da porta de saída, e a porta de saída vai lá e lê o que tem e transmite. Tá? Então, essa é uma abordagem. Outra abordagem é eu descobrir qual é a porta de saída e ter um barramento aqui rápido, porque a gente quer que seja N vezes R, né, aquela história, de eu conseguir escrever diretamente na porta de saída. E uma outra abordagem, que está mostrando aqui um caso específico, né, que é chamado de rede crossbar, né, que foi usada também muito em telefonia, que é para cada porta de entrada e porta de saída eu posso ter, no caso era relays, mas depois hoje em dia são elementos de comutação que faz com que de qualquer porta de entrada eu consiga chegar em qualquer porta de saída com certo paralelismo aí, né?
Então, a gente vai ver depois outras abordagens para essa rede de interconexão. Mas, basicamente, a gente pode observar, né, várias opções, né, por exemplo, os roteadores de primeira geração, né, a gente tinha, quer dizer, era tudo implementado pela CPU, sem muito paralelismo, né, e aí, quando chegava um pacote na porta de entrada, esse pacote era salvo na memória, né, e no mesmo barramento que você usava para escrever, era de onde você também tinha que ler para ir para a porta de saída. E quem fazia essa leitura escrita na porta de saída era a CPU, né? Então, veja que aqui eu vou ter um barramento só e cada pacote passa 2 vezes nele, né? Um para guardar na memória e outro para ir para a porta de saída, né? Se fosse direto para a porta de saída, já economizava uma dessas passagens aí. Então, justamente com o barramento, né, a gente pode ter, né, aí uma escrita direto da porta de entrada para a porta de saída. E aí a questão é a disputa pelo uso do barramento, né? E a taxa de transmissão total de comutação vai depender da velocidade, né, da taxa desse barramento. Claro que aqui, uma coisa quando a gente fala de taxa de chegada aqui de R bits por segundo, isso é serial, né? Mas aqui no barramento interno pode ser algo paralelo, né? 32 bits, 64 bits ou até mais. Então, no caso, esse modelo 6500 da Cisco usa um barramento que funciona a 32 gigabits por segundo, que é uma velocidade razoável para roteadores de acesso, não um roteador de núcleo, mas para roteador de acesso não é tão ruim assim. Tá? Outra abordagem é através de diversas redes de interconexão, que foram, na verdade, muitas dessas redes, eu falei da história da telefonia, né, mas algumas dessas redes que ele está mencionando aqui, Rede Close e outras, elas foram criadas para fazer com que você interligasse processadores a memórias, né, em sistema de multiprocessador. E é comum a gente ter uma situação como essa daqui, né, da gente ter a comutação sendo implementada através de vários estágios, a partir de estágios de tamanho menor. Né? Por exemplo, aqui eu tenho 4 portas de entrada e 4 de saída, que junto, quer dizer, tem 2 elementos aqui na entrada, desses 2 na saída, e aqui de intermediário elementos com 2 de entrada e 2 de saída, que eu consigo implementar rotas alternativas, né, quer dizer, alternativa nem tanto, em alguns casos só tem uma rota mesmo, né, mas eu consigo chegar, nesse caso aqui até tem uma rota alternativa, que eu posso mandar, por exemplo, para chegar aqui, podia vir aqui por cima, ou vir aqui por baixo, etc., mas aí tem várias estratégias, mas tem que também ter cuidado, mas de qualquer modo, com elementos menores, eu consigo montar uma comutação de 8 para 8 aqui, com elementos menores, né, como está apresentado. Uma estratégia para aproveitar melhor esses esquemas, já que os nossos pacotes têm comprimento variável, é quebrar o datagrama em tamanhos fixos, como aquela célula da TM, faço a transferência e do outro lado eu remonto antes de mandar pelo link de saída. Né? Aqui tem um exemplo de um pacote que ele vai ser quebrado em diversos pedaços, indo até por rota diferente, depois chega lá, é remontado e sai no link de saída remontado. Mas esse controle da fragmentação e da remontagem é todo aqui interno ao roteador. Tá? Externamente ninguém nem percebe isso. Outra abordagem com essa de interconexão seria ter como se fosse vários planos, né? Cada um desses que a gente mostrou aqui, isso aqui podia ser um plano e eu podia ter vários deles, né? De modo que a gente consiga uma maior vazão, um maior paralelismo. Né? Então, ele está dando aqui o exemplo desse roteador Cisco CRS, que ele tem 8 planos de comutação, como está representado aqui, e consegue até centenas de terabits por segundo de capacidade de comutação. Então, obviamente, essas coisas, né, dependendo da arquitetura, né, fica mais caro, mas é necessário quando a gente precisa de um volume maior de pacotes a ser processados. Aqui ele está comentando aquela questão que eu apresentei para vocês, né, se essa matriz aqui, ou elemento de comutação que a gente chamou. Na verdade, em inglês eles chamam de switch fabric, né, com que comutador no sentido que faz com que os pacotes saiam de uma entrada e cheguem numa saída,
Se ele for lento, como a gente falou, eu posso não dar conta de transferir todos os pacotes na porta de entrada para as portas de saída antes da chegada dos próximos, né? Então, isso pode gerar um enfileiramento nessa ali, a expectativa de que pode enfileirar, né? Porque pode não dar conta. Então, eu posso ter atraso por estar esperando na fila de entrada e perda se ele estourar, né? Então, aqui está dando um exemplo de por portas distintas aqui, né? Chegou as cores do pacote estão representando os destinos, né? Então, o pacote vermelho é destinado a essa porta de saída vermelha, os azuis são destinados a essa porta tá pintada de azul e o verde para o verde, né? Mas nesse momento aqui em particular, a gente tem em duas portas de entrada datagramas que querem ir para a mesma porta de saída, tem esse azul que quer ir para uma porta aqui que ninguém mais está querendo, embora tenha um seguinte aqui, né? Esperando a vez. E eu tenho na porta aqui de baixo um verde que está no momento, né? Mas assim, eu tenho aqui então, se essa minha matriz de comutação só consegue dar conta de um pacote vermelho por vez, né? Aí, se ele conseguir, se for o de cima que conseguir ser transferido, né? Tudo bem para o azul. Se o vermelho aqui, né, não ganhou a vez de transmitir, ele vai estar barrando o verde que teria condições de ser encaminhado para a porta de saída, mas tem alguém na frente dele, né? Então, é um problema de quem está na frente atrapalha quem vem atrás, né? Que é chamado de bloqueio do cabeça de fila, né? Quem está na frente segura, impede que outro na fila avance, né? Então, aqui está dando justamente o exemplo de que o vermelhinho tinha sido encaminhado, o de cima, né? O de baixo não. Então, no segundo momento, eu tenho o azul que estava aguardando atrás do vermelhinho, está na hora de ser transferido. O azul que estava aqui, está aqui para ser transferido, mas como o vermelhinho de baixo reteve o verde continua ali esperando, embora tinha condições de ter ido, né, estava livre para lá e continua livre, mas ele está barrado pelo vermelho que não conseguiu ser transferido. Então, isso pode justamente causar perda. Então, em geral, é interessante, do ponto de vista de arquitetura, que ter o menor enfileiramento possível aqui, ou seja, que essa matriz de comutação seja rápida o suficiente para evitar esses impactos aí. Eu comentei com vocês, né, a espera na fila de saída, na porta de saída, aí não tem a ver com arquitetura ou com a velocidade da comutação, tem a ver com o padrão de tráfego que faz com que usuários queiram mandar datagramas para no mesmo caminho, né, nesse roteador, pelo menos, né? Pode ser que lá para frente cada um vá para o seu lado, mas aqui eles estão querendo ir pela mesma porta de saída, né? Então, é normal esse enfileiramento na porta de saída, né? Porque eles podem chegar mais rápido, né? Porque vem de várias fontes, sobretudo, né? Para uma porta de saída, ou então eu podia vir de um link só mais rápido e o link de saída é que é lento, né? E segura os pacotes. Mas se eles estiverem na mesma taxa, o motivo para começar a enfileirar é vindo de diversas portas de entrada querendo ir para a mesma porta de saída, né? E aí a questão, acho que a gente já tocou um pouco por alto, é, bom, e se encher essa fila? Quem é que vai ser descartado, né? É quem chegou, quem já estava lá, então tem algumas opções, né? E como a gente falou, né? Bom, aqui está dizendo datagramas podem se perder, né? Na verdade é mais podem ser descartados, né? Não é se perder, fui para um canto aqui, não sei onde é que estou, né? Não, eu estou no local que eu devia estar, né? Mas o buffer está cheio e vai ser descartado, né? Então, falta de buffer por conta de congestionamento causa essas perdas, como a gente já viu. Quem é que eu falei que podia ir um vermelho ou outro vermelho? Aí a pergunta é qual deles que vai, né? Na verdade, isso depende de como for construído o switch, né? Não tem
não tem um padrão, tem que ser tal que vai, ou tal tem mais prioridade que o outro, que poderia até ter, mas pode ser como se fosse uma moeda, né? Diante de um conflito, um deles vai ser escolhido, o outro vai ficar para trás. Aqui a gente só mostrou uma situação que quem ficou para trás foi o de baixo, né? Mas podia ser o contrário, né? Ou podia fazer uma espécie de rotação. Primeiro é um que já ficou esperando, da próxima vez tem mais prioridade, então depende de como foi implementado. Note que isso não impacta, não é uma coisa que tem que ser padronizada, como eu falei, porque é mais uma questão de estratégia de implementação de um roteador. Claro que se eu tiver uma política que o carinha de baixo sempre perde, eu posso estar com a implementação muito ruim, porque não era essa a intenção e as pessoas podem terminar não gostando do desempenho desse roteador, né? Bom, então, uma coisa é a política de descarte, que é essa decisão de, se houver problema, se o buffer estiver cheio, quem é que vai ser descartado. Então, é isso que a gente chama de política de descarte. E tem também a questão de quem é que eu vou tratar, né? Essa disciplina de escalonamento é como se fosse a escolha, quer dizer, quem é que é o primeiro a ser transferido? Quem é que deve ser transferido? É o que chegou primeiro? É alguém que tem maior prioridade? Qual é a estratégia, né? Então, são duas coisas que podem ter até um relacionamento, mas são meio independentes também, né? Porque uma coisa é quem eu trato primeiro, outra coisa é quem eu descarto. Eu estou dizendo, pode ser dependente também, porque se for, por exemplo, eu descarto de menor prioridade e dou prioridade a de maior prioridade para transmissão, então são coisas meio, às vezes, meio combinadas, né? Mas, assim, é possível a gente dar prioridade, como eu estou falando, para ter um melhor desempenho, tipo, para aplicações de tempo real e coisa do tipo. Por outro lado, tem esse conceito que tem sido muito debatido e tentado, né, ser implementado, e um pouco sobre isso depois, né, tem um slide que trata dessa questão, mas é a questão justamente de você não dar preferência a certos usuários ou a certos serviços em detrimento dos demais, né? Então é meio que um conflito com essa história de prioridade, que isso a gente vai discutir um pouquinho depois. Bom, ele está chamando a atenção aqui, né, que esse é um slide muito importante, essa questão do enfileiramento dessas políticas de descarte e de escalonamento. Bom, então a gente aqui está vendo, né, independente quer dizer, a gente antes estava falando do problema de fila de entrada se o switch aqui, se o elemento de comutação não for rápido o suficiente. Mas vamos supor que ele é rápido o suficiente, né? Então, eu tenho aqui num instante aqui de transferência dos pacotes, assumindo meio que eles do mesmo tamanho, né? Eu tenho esses dois querendo ir para a porta de cima, vermelha, e o azul querendo vir para cá. Então, após eles serem transferidos, estão os dois aqui na porta de saída, os dois vermelhos, o azul aqui, e agora no próximo momento vem um verde aqui para baixo e vai um terceiro vermelho lá para cima, né? Então, se a taxa de transmissão aqui só consegue sair um, vai continuar o outro e o próximo que chega, né? Então, é assim que a gente termina de houver esse padrão de que muitos datagramas querem ir pela mesma porta de saída. Então, isso causa justamente atraso, né? O enfileiramento tem que aguardar a vez de transmitir, e perdas se esse buffer estourar. Mas esse, ao contrário do buffer de entrada, que pode ser desnecessário se o elemento de comutação aqui for rápido o suficiente, né? A porta de saída só se não é algo muito simples de resolver, porque às vezes é muito aleatório o padrão, né, de quem quer ir, que datagrama quer ir para que porta de saída. Bom, já que esse enfileiramento na porta de saída é inevitável, então, como é que a gente calcula ou tem alguma regrinha sobre que armazenamento eu preciso ter? Na verdade, essa questão do armazenamento, né, é uma, como dizia
alguém aí, é uma faca de dois legumes, né? Porque a gente pode dizer, não, eu tenho memória cara, por isso eu não tenho memória tão grande. Mas as memórias terminam não sendo tão caras, apesar de que, né, a gente começa a ter links cada vez mais rápidos, então os buffers que a gente precisaria armazena muito mais coisa, tá? Mas a questão é que a gente não pode ter filas muito grandes, porque senão é um atraso, pode ser um atraso grande também, né? Então tem que compensar um pouco essas coisas. Mas tem essa RFC 3439, né? Aqueles documentos da internet, que apresentam uma regra prática, né? Que o enfileiramento médio deveria ser igual ao RTT típico, né? O tempo de volta normal, né? No caminho, né? No enlace em particular aqui, né? Então, que, por exemplo, 250 milissegundos, esse atraso vezes a capacidade do enlace, né? Então, se o enlace, por exemplo, é de 10 gigabits por segundo, 10 giga vezes 0,25 segundos, né? Então, a gente chega numa... precisaria de um buffer com 2,5 gigabits, tá? Então, essa foi uma regra anterior, e mais recentemente se chegou que bastaria, quer dizer, o numerador aqui é o que diz a regra anterior, né, RTT vezes C, mas a nova recomendação é que se eu tenho N fluxos que compartilham esse link, basta ter RTT vezes C dividido por raiz de N. Né? Como N normalmente é maior do que 1, né? É um inteiro, o número de fluxos, então isso dá uma quantidade de armazenamento necessária menor, né, do que a regrinha anterior. Mas veja que isso é como se fosse uma coisa assim empírica, não é uma coisa assim tão otimizada, embora tenha sido feito vários estudos, né, sobre e justificando que raiz de n, esse valor dividido por raiz de n seria suficiente. Mas como eu estava comentando antes, se eu tiver muito armazenamento, né, se ele for grande, isso não é tão conveniente, porque vai aumentar os atrasos, né, especialmente, né, ele está dizendo aqui, especialmente em roteadores domésticos, né, porque por conta talvez a velocidade é menor, mas de qualquer modo, com tempos de volta longos, né, eu vou ter um desempenho ruim para aplicações de tempo real, né, por conta também da resposta muito lenta, né, do TCP, né. E aí ele está lembrando que, no caso do aquele controle de congestionamento que a gente falou, porque tudo isso tem a ver com congestionamento, né, tempo de espera e congestionamento. Na verdade, eu podia dizer, não está congestionado porque não está descartando, mas se eu tiver um buffer muito grande, né? Mas eu começo a ter atrasos muito grandes, né? Então, num controle de congestionamento baseado em atraso, o que a gente quer é manter o enlace sempre ocupado, né? Mas não mais cheio do que o necessário, porque senão começa justamente a formar essa fila muito grande, né? Então, ele tem que estar meio que no ponto de não ficar ocioso, mas não ficar, né, com uma fila grande demais também. Por isso que eu estava dizendo antes, que não é só uma questão de custo da memória, é questão de que se eu tiver buffer muito grande, o atraso é grande e isso não é interessante. Bom, então, a gente tem na porta de saída, tem buffer, né, por conta dessas questões. E como é que eu gerencio? Bom, uma forma de ver essa fila do buffer é como uma abstração de fila mesmo, uma fila da teoria das filas, a gente tem, justamente, na verdade ela é caracterizada pelo processo, quer dizer, até de forma estatística, né, processo estocástico de chegada de pacotes, né, e muitas filas, quando a gente trata analiticamente, é mais simples quando tem propriedades da distribuição chegada de pacote, por exemplo, tem a distribuição exponencial, tem uma probabilidade, não sei se vocês já ouviram isso, que tem uma propriedade de perda de memória, ou seja, se disser, já faz um segundo que eu estou observando a fila e o tempo, quer dizer, e o carinha ainda não chegou, né? Daqui a quanto tempo ele vai chegar? A probabilidade é a mesma que se ele tivesse acabado de chegar, ou seja, é como se se esquecesse o passado, né? O que vale é o presente. Isso é muito, termina sendo, na teoria das filas, muito
prático, porque eu não preciso ter uma segunda variável para dizer há quanto tempo eu estou esperando que ele chegue, etc. Então, é muito, quer dizer, eu só não estou querendo explicar muito, mas só justificar, né, que existe um processo estocástico de chegada e às vezes a gente usa exponencial como essa distribuição por facilidade na solução que a gente tem da fila. Mas na prática a gente tem que usar, na medida do possível, eu poderia usar uma distribuição mais próxima da realidade, né, se eu estiver usando simulação e não teoria das filas. Mas enfim, já estou falando coisa demais de teoria das filas, mas o que eu quero dizer é que eu tenho um processo de chegada e tem um processo de quanto tempo, né, leva de serviço, né? No nosso caso, é quase o mesmo para cada pacote e um pouco dependente do tamanho dele também, né? Mas em outros casos depende, se for um caixa de banco, por exemplo, ou uns caixa de supermercado, depende da quantidade, da complexidade daquelas tarefas lá. No caso do caixa, se você chega com um carrinho muito cheio de coisa, itens muito quebrados, né, ele vai levar mais tempo do que se chegar uma pessoa com menos itens ou com itens maiores, né? Quer dizer, o carrinho está cheio, mas com menos itens para ser processado. Então, varia de acordo com a carga de trabalho e, eventualmente, forma fila, né? E tem as saídas. Então, essa é uma abstração que a gente usa para representar essa fila do buffer lá. Não sei para que eu falei tanto detalhe dessa teoria das filas, que na verdade a gente não vai usar tanto essas coisas, mas a questão é que o que é que eu faço com o pacote que chega, né? Eu vou guardar ele no buffer, ou vou descartar algum que já estava lá, mas tem menor prioridade do que esse que chegou, ou vou descartar quem chega e encontra a fila cheia, né? Então, a gente tem, basicamente, duas estratégias, né, duas políticas de descarte. Uma que ele chama, eu não terminei não traduzindo aqui, mas mantive aqui o tail drop, né, que é descarto o que está na cauda, né, que está no final da fila. Então, a gente descarta o último que chega e encontra cheio, é ele que é descartado. Por outro lado, se houver algum esquema de prioridade de pacotes, a gente poderia descartar um de menor prioridade, né, que esteja na fila, né, quando chega um de maior prioridade e não tem espaço para ele. Então, a gente descarta, aí tem que ver, vou descartar o de menor prioridade, o primeiro ou o último da fila. Bom, aí tem essas questões. Claro que eu não vou botar o carinha que acabou de chegar lá na frente da fila, né? Mas, enfim, eu poderia liberar espaço para que ele entre de alguma forma. Outra questão que pode ser feita também, né, que a gente comentou no controle de congestionamento assistido pela rede, né, é que quando um desse buffer o roteador, né, pacote passa num desses roteadores que o buffer está meio cheio, ou mais cheio do que é recomendável, né? Então, ele sinalizar, né, setar um bit lá no cabeçalho do datagrama para indicar para o outro lado, para quem vai receber o datagrama que tem um congestionamento na vinda, para que ele lá avise para a origem, né, que mandou o datagrama, que segure lá as transmissões, porque tá crescendo o congestionamento ou já está congestionado, né? Então, essa é outra coisa que pode ser feita aqui na camada de rede, essa marcação. E essa sigla SCN, não sei se vocês lembram dela, mas aquela notificação de congestionamento explícito. E esse RED, eu não sei se eu falei para vocês, mas em algum momento eu devo ter dito, eu acho que eu falei, que tem essa estratégia, porque vocês lembram, fim a fim, né? Ele se baseia muito nas perdas, né? Então, houve perda, a gente diminui a taxa, mas para evitar que, de repente, é sempre do mesmo fluxo, que ele chegue e o buffer está cheio e seja descartado, então foi proposto um esquema que é chamado de descarte antecipado, esse é de early, né, antes do tempo, então descarte antecipado aleatório, randômico, né? Que é uma estratégia assim, sei lá, vamos supor que essa fila está mostrando a fila não está nem cheia completa, né? Tem uns espaços aqui em branco. Mas vamos supor que ele está acima de um certo limiar, ele vai e descarta aleatoriamente um desses pacotes que estão na fila.
Então, esse descarte aleatório de um dos pacotes que estão na fila faz com que, aleatoriamente, um desses fluxos, né, seja afetado, reduza a taxa e dê uma minimizada no congestionamento que está ainda antes dele provocar as perdas, né? Quer dizer, digamos assim, esse RED provoca perda, mas ele não está provocando a perda de um que está chegando, é um que já estava lá, que é escolhido aleatoriamente. Então, ele está causando uma perda para reduzir o congestionamento que está se formando. Por isso que ele diz descarte antecipado, porque é antes até de haver o problema, mas é meio para democratizar ou socializar, né, as perdas e não sempre com aquele que chega, que pode, como eu disse, é uma questão aleatória, mas pode ser que seja sempre o mesmo que é penalizado. Bom, então isso a gente estava falando da questão de descarte, né, e da marcação de congestionamento. O outro aspecto que a gente falou é justamente sobre a escolha, né, de quem é o próximo pacote a ser transmitido. Eu não sei se vocês conhecem por qual sigla, né, mas é muito comum a gente falar de FIFO, First In, First Out, ou seja, o primeiro a chegar é o primeiro a sair, ou então essa sigla aqui, FCFS, que é First Come, First Served, né, o primeiro que chega é o primeiro a ser atendido, né. Então, essa é uma política que a gente pode ter de transmissão, né, o primeiro a chegar, o primeiro a ser atendido, né, que é o first come, first served. Posso ter prioridade, né, e a gente vai ver. Prioridade seria, sei lá, eu tenho algumas categorias, classes de prioridade, e eu só transmito um pacote de uma classe de prioridade menor quando não tiver mais nenhum pacote daquela prioridade mais alta, ou das prioridades mais altas, né? Ou seja, pode acontecer de alguma classe ficar numa situação de nunca transmitir nada, porque sempre tem um pacote de mais alta prioridade. Tem um outro esquema, peraí, deixa eu só ver, eu acho que é melhor não explicar muito não, porque tem figurinhas depois, mas tem esse circular, que é o chamado round robin, né, que você tem as classes, mas você vai atendendo de um, depois da outra, depois de forma circular. E o enfileiramento justo, que é quando eu faço um round robin, mas que eu posso gastar mais tempo atendendo uma classe do que outra, né? Mas aqui, prosseguindo, né, estão falando aqui do first come, first serve, né? Então eles são tratados na mesma ordem de chegada, né? Bom, aqui está a abstração da fila, não sei nem porque está a animação só depois, né? Podia estar antes, mas é aquela ideia de que quem chega primeiro é atendido primeiro, então seria na ordem de chegada, né? Então nada de novo aqui. Bom, já com o escalonamento com prioridades, né? Como se eu tivesse... Essa é uma visão abstrata, pode ser que eu tenha duas filas separadas ou simplesmente a minha ordenação dos pacotes na fila que segue essas prioridades, né? Mas, enfim, assumindo que a fila de mais alta prioridade seja a do vermelho, né? Então, primeiro eu transmito quem está aqui na linha da fila de menor prioridade. Podia ser assim, só com duas ou mais classes também, né? Mas eu sempre só passo para de menor prioridade se não tiver ninguém das de alta prioridade querendo transmitir. Essa figura é até meio esquisita, né, na verdade, porque se o vermelho é aqui de mais alta prioridade, ele devia estar mais vazio, né, do que o verde, né, até para dar chances, ou seja, numa situação dessa, que o vermelho está mais cheio do que o do verde, corre-se o risco do verde nunca conseguir transmitir, né? Então a tendência é ele cresceu, então, enfim. Agora, como é que eu classifico essa prioridade? Ele está dizendo aqui, aí é uma escolha, porque a gente está aqui falando em tese, né, das opções, né, depois a gente tem que ver na prática o que disso é usado ou não é usado, mas existe essa possibilidade, né. E por outro lado, na mesma classe, né, ele está chamando a atenção aqui embaixo, né, a gente prioriza o de mais alta prioridade, mas dentro da mesma classe de prioridade, o atendimento é na ordem de chegada. Então, aqui está mostrando a situação, né, que chegou primeiro o vermelho, que é de alta prioridade, só tem ele, foi transmitido. Então, é ele que é transferido logo. Mas, enquanto ele estava em transferência, chegou um verde e chegou um vermelho.
Só como o vermelho é de mais alta prioridade, o 2, apesar de ter chegado antes do 3, primeiro vai ser atendido o 3, tá? Então, primeiro sai o 3, depois é que o 2 entra em atendimento e vai sair, né? Se quando o 2, quer dizer, está chamando a atenção aqui também, né, é que não há uma preempção, né, porque eu não vou interromper a transmissão do verde para transmitir a do vermelho, porque ele é de mais alta prioridade, porque depois eu não tenho como continuar a transmissão do verde, né, e não adianta interromper para retomar depois. Então, ele termina do verde, aí em seguida vai atender, aqui no caso não tem nem outro, né? Mas se tivesse um verde chegado antes, ele ia atender primeiro o vermelho, o 4, né? Aí depois aqui ficou vazio, tem o 5, só é ele, vai ser atendido imediatamente, porque não tem ninguém vermelhinho lá, né? Bom, outra estratégia é aquela que a gente chamou de round robin. Eu não sei se vocês chamam de outra forma, mas isso é um esquema de controle que existe também em outras situações, né, de quando eu tenho múltiplos periféricos também, aí, às vezes eu vou atendendo um, depois outro, tá. Então, a gente faz um enfileiramento por classe também, aqui está mostrando três classes, né, o vermelho, verde e azul, mas eu vou atendendo um pacote de cada classe por vez, né? Ou seja, eu atendo o vermelho, depois atendo um verde, depois atendo um azul. Uma questão que é um pouco mais, ou é uma quantidade de bits, né? Porque às vezes eu tenho um pacote que é curtinho, né? Então, se eu tiver um vermelho que é o dobro, sei lá, né, maior do que o verdinho é pequeno, então só vou transmitir um pequeno do verdinho ou vou transmitir tantos quantos são o tamanho do vermelho. Aí, quer dizer, na verdade, tem a questão da ocupação do enlace, né, mas tem a questão também do processamento. Mas aqui, como a gente está falando praticamente da transmissão, né, então eu poderia levar em conta o tamanho, mas aí é mais complicado porque eu tenho que ver qual é o tamanho do pacote para ver o que é o equivalente, né, para dar o mesmo tempo, né, para cada um, e eventualmente pode fazer isso, e às vezes, mas ultrapassou um pouco o tempo, beleza, ultrapassa, mas da próxima vez, no próximo ciclo, eu compenso e dou menos tempo para aquela classe. Então, pode ser tão complicado quanto a gente queira isso daí, mas o básico aqui é que a gente atende um de cada classe, ou seja, a gente nunca, digamos assim, não vai correr o risco, como naquele de prioridades, né, que o carinha de menor prioridade pode nunca ter a chance de transferir. Aqui cada um tem a sua vez, porém eu termino igualando todo mundo, todas as classes como tendo a mesma chance, né, a mesma possibilidade. Quer dizer, mesma chance não tanto, né, mas eu atendo um de cada classe, aí vai depender de quanto chega para ver se a chance é maior mesmo ou não. Mas ele vai circulando, né, o round robin tem a ver com isso, eu vou circulando, mas claro que se eu chego numa dessas filas e a fila está vazia, eu passo para a seguinte, né, e reduzo o tamanho do ciclo. Uma variante, né, uma generalização, né, uma melhoria, de certo modo, por outro lado, pode dizer, do round robin, é usar o que é chamado de WFQ, né, Weighted Fair Queuing, ou seja, um enfileiramento justo com pesos, ou seja, enfileiramento, tudo aqui é enfileiramento, né? Mas eu faço de forma circular, mas eu posso dar uma certa prioridade, né? Atender por mais tempo uma classe mais prioritária do que outra. Então, em vez de ir circulando, eu vou sempre, né? Mas, por exemplo, vamos supor que a vermelha é mais prioritária, eu podia passar mais tempo atendendo a vermelha, e claro que se ficar vazia, eu passo logo imediatamente para a seguinte, né? Mas aí eu posso passar menos tempo na verde e ainda menos tempo na azul, por exemplo, né? Mas depois volta e vou sempre atender por uma fração de tempo, né, cada uma delas, né? Então, cada uma tem o peso e recebe um tratamento, né, uma quantidade de serviço que é dedicado para ele, proporcional a esse peso. A ideia é essa. E aí você pode atribuir prioridades para eles. Então, com essa questão desses pesos, eu garanto, é o que ele está dizendo aqui, né, que, como eu estava dizendo, que uma classe mesmo de menor prioridade, ela vai ficar menos tempo em atendimento, mas sempre, periodicamente, vai ter a sua chance, né? Então, a gente meio que garante uma largura de banda mínima, né, para cada uma dessas classes de tráfego. Mínima porque pode ser até maior, né, se as outras não tiverem nada que transmitir.
mas garante que, periodicamente, eu tenho pelo menos aquela fração do enlace para transmissão de pacote daquela determinada classe. Bom, aí vem a questão, porque a gente estava falando aqui de dar atendimento, quer dizer, aparentemente o mais neutro, né, é justamente o first come, first serve, né? O primeiro que chegou é o primeiro a ser atendido. Bom, mas aí ele pergunta aqui, e essa questão de neutralidade da rede? Eu até pensei, mas não cheguei a olhar, né, porque ele aqui nos slides, eu acho que é mais de um slide aqui, se eu não me engano, que ele fala de neutralidade e ele aborda a legislação americana, né? E a gente tem a nossa legislação brasileira, que eu não fiz uma atualização aqui, um apanhado para ver em que ponto exatamente nós estamos em termos de legislação, né? Mas a ideia dessa neutralidade tem a ver, em termos técnicos, né, em como o provedor de serviço compartilha ou aloca os seus recursos entre os clientes ou entre os serviços que ele está atendendo, né? E nesses mecanismos que contribuem para isso tem a ver justamente com escalonamento de pacotes e gerenciamento de buffer, né? Tudo aquilo que a gente falou de prioridade pode ir justamente quer dizer, de encontro não, de se chocar, né, com esse objetivo de neutralidade, porque se eu dou prioridade, eu pessoalmente, é isso que é uma das questões que eu não consegui verificar, é que em princípio a neutralidade da rede não implica que eu não, ou pelo menos não deveria implicar, que eu tenho que tratar todo o pacote da mesma forma necessariamente, né? Porque idealmente, se a gente tem serviço que é de tempo real, a gente deveria poder, né, dar prioridade aos pacotes por ser de tempo real. O que eu não posso o que não deveria poder, né, que é o objetivo da regulamentação tem sido, é no sentido de que um provedor, porque fez uma parceria com a Netflix e não com a Amazon, por exemplo, então ele prioriza os streams da Netflix e não os streams da Amazon, tá? Então ele não poderia fazer isso, ele tem que dar o mesmo tratamento, mas esse mesmo tratamento pode ser por classe de serviço e não por quem fornece esse serviço, né? Porque às vezes eu tenho uma empresa, tipo, sei lá, uma Claro, a Vivo da vida, que diz, não, eu tenho os meus serviços que eu ofereço. Então, se eu estiver usando meu serviço, tem toda a prioridade. Se é serviço de terceiros que não estão me pagando para isso, eu baixo a prioridade. Então, isso que a neutralidade da rede procura evitar, tá? Então, tem as questões de que também outros aspectos ligados, aspectos mais sociais ou econômicos, por exemplo, a questão de liberdade de, sei lá, tal jornal, ou de tal emissora, de tal coisa, ou de tal usuário, e também, com isso, encorajando inovação, competição, porque não há um favorecimento. Então, a aplicação dessa neutralidade de rede deve ser feita através de regras e políticas, leis, né, legais, que devem ser cumpridas, e países diferentes, obviamente, têm abordagens diferentes em relação à neutralidade de rede, como para qualquer outra coisa, de liberdade de expressão ou de outras coisas, né, a gente precisa dessa, quer dizer, cada país tem uma cultura, um esquema diferente, né? Então, aqui justamente ele tem algumas questões aqui que ele apresenta, foi isso que eu falei, que tem mais dados aqui que já estavam nos slides, né, da regulação americana, né? Então, eles chamam de ordem, né, como se fosse uma regra aí sobre a proteção e promoção de uma internet aberta, que o FCC é o Federal o que mesmo? Communications Commission, uma coisa dessa. É tipo a Anatel americana, tá? Que estabeleceu 3 regras claras. Que não deve haver bloqueios, ou seja, não deve ser bloqueado nenhum conteúdo, nenhuma aplicação, serviço legítimo ou dispositivos que não sejam prejudiciais, né? E dá margem a que tenha um gerenciamento de rede razoável, ou seja, você pode usar alguma estratégia de engenharia de tráfego que não pode bloquear, né, assim, por alguma
questão não clara, embora algumas coisas fiquem assim meio vaga, né? O que é razoável, mas enfim, sem bloqueios, sem estrangulamento também, ou seja, não impedir ou degradar nenhum tráfego internet legítimo porque tem certo conteúdo ou porque é de certas aplicações ou de certo serviço legítimo ou dispositivo não prejudicial, né? Também sujeito a um gerenciamento de rede razoável e sem uma priorização paga, ou seja, você não deve dar uma maior prioridade simplesmente porque alguém pagou por isso. Note que essa questão de neutralidade da rede, que a gente não vai se aprofundar muito aqui, né, mas além dos aspectos técnicos, tem muito também das questões talvez mais comerciais ou de compreensão do que é digamos assim, a igualdade, né, democracia para todos, né, porque, por exemplo, se você pensa no serviço dos Correios, por exemplo, né, você tem o serviço SEDEX, SEDEX 10 ou outros SEDEX, que há uma priorização do serviço pelo pagamento, né, que você faz, né? Então, se a gente aplicasse essas regras que o Correio, não podia ter SEDEX, porque é uma priorização paga, né? Então, aí você vai ver que não é uma coisa assim totalmente clara o que é o melhor. Com certeza, não deveria haver uma discriminação para serviços de mesmo tipo, né? Eu posso, como estava dizendo, deveria poder, né, dar prioridade a tráfego de streams, de áudio e vídeo, em cima de outros tráfegos que sejam mais elásticos, mas dar o mesmo tratamento para todo mundo, por ser daquele serviço, e não porque é o fulaninho que é meu cliente, o destino é tal empresa que me paga por isso, coisa desse tipo. E aí também tem uma questão que ele coloca aqui, né, que aí realmente aí tem mais aspectos legais, né, porque certas regulações têm a ver com o tipo de serviço que é fornecido, né? Então, de certo modo, a pergunta que ele coloca aqui no título do slide é se um provedor de serviço internet, né, esse serviço que ele presta, é um serviço de telecomunicações ou é um serviço de informação, né? E porque a depender da resposta, né, você pode ser enquadrado de uma forma diferente de como deve ser regulado, né? Então, no caso, agora eu fiquei em dúvida, embora foi eu que traduzi aqui, né? A Lei das Telecomunicações dos Estados Unidos está dizendo 34 e 96, eu não sei se é válida de 34 a 96 e agora não é mais, mas enfim, ou se está mencionando as duas, mas a de 34 anteriormente, uma mais recente, 96. Mas aqui, talvez seja isso. Em 34, o título 2 diz que impõe tarifas comuns às operadoras sobre serviços de telecomunicações, com taxas razoáveis e não discriminação, e precisa ser regulado, né, aprovado, etc. Já, talvez em 96, porque em 36 não tinha serviço de informação tão claro assim, mas título 1 aplicava a serviço de informação, não tem tarefas comuns de operadoras, então não precisa ser regulado, mas concede autoridade à FCC, que, como eu disse, é a nossa Anatel, como pode ser necessário na execução de suas funções e também deixa meio solto, tá? Bom, é isso. Quem tiver interesse nesse tema, né, na verdade, esse tema de neutralidade, ele é abordado também, eu lembro, pelo pessoal de ciências jurídicas, né? Eu lembro que eu já fui até num painel lá na Faculdade de Direito, né, para participar de uma discussão sobre isso, né, porque eles têm interesse do ponto de vista de regulação, do que é permitido, não é permitido, etc., e a gente tem a parte técnica, né, então claro que nós podemos ter nossas opiniões e tentar convencê-los de que, né, que não deve ser assim, deve ser assado, até para eles entenderem melhor, mas normalmente quem entende de leis não somos nós, mais técnicos, né?
embora pode sair certos Frankensteins de repente. Bom, então com isso a gente espero que tenha ficado mais ou menos claro do que tem no roteador. É claro que você pode dizer, poxa, mas então o roteador como é que ele é feito mesmo? Bom, a gente tentou apresentar diversos aspectos, né? Muitas vezes os roteadores hoje têm quase todos os controles daqueles mecanismos que eu falei, até do RED, de descarte aleatório, etc. A questão é se você vai configurar no teu roteador ou não, né? Então fica a depender do operador, por outro lado, né, do administrador da rede, por outro lado, às vezes um fabricante consegue uma vantagem competitiva no seu produto porque consegue, com custo mais baixo, produzir um roteador que tem melhor desempenho, mais robusto também, então termina, ou ele aumenta a margem de lucro dele, ou ele consegue vender mais barato e ganhar mais dinheiro com volume, né? Então, é competição, né, entre fabricantes, não há um padrão. O importante é que ele compra o papel de fazer com que o pacote entre e saia na porta certa, né, para chegar no destino.